um mês treinando praticamente. E nada se viu. Pelo contrário, a gente viu, na verdade, um time que, numa formação com 3 zagueiros, conseguiu regredir. E eu queria que você fizesse uma análise sobre o que deu para ver de desempenho do Náutico hoje. Nada. Assim, desempenho Fim da muito análise. abaixo. É, um desempenho assim, muito abaixo do Náutico. Eu vou começar um pouquinho falando sobre a escalação, que eu acho que a torcida do Náutico, obviamente, aí, desesperada, está indo pelo caminho que eu considero um caminho que não é o correto para. Não é nem o correto, né? Eu não tenho essa pretensão, mas assim, um caminho que eu discordo sobre a análise aí de como o Náutico entrou em campo. O Náutico não perdeu o jogo porque entrou com 3 zagueiros. O Náutico não jogou de forma reativa. O Náutico jogou mal, pô. O Náutico jogou extremamente mal. E eu não sei se tivesse um zagueiro a menos aí, se a gente teria jogado melhor. Eu acho particularmente que não. Porque se a gente vê o segundo tempo lá, que o Náutico joga já mais no desespero, com um volante a menos, o segundo gol, o Oia, né? Que é até um craque da base aí, que nunca se firmou em lugar nenhum, ele consegue o lançamento para que depois vai gerar o cruzamento do segundo gol do Itabaiana de maneira ridiculamente livre. Então, assim, o espaço no meio de campo, mesmo ele estando povoado, continuou acontecendo no jogo. Então, eu não acho que seja só por causa desses 3 zagueiros. O princípio do jogo reativo é você reagir. Você precisa reagir à ação do seu adversário. O Náutico reagia, velho. Vocês viram o Náutico tentar puxar algum contra-ataque? Porque eu não vi. O Náutico, quando roubava a bola do Itabaiana, primeiramente, que sempre roubava a bola quase na sua intermediária, porque a pressão era quase que inexistente. Então, e quando o Náutico conseguia roubar a bola, tanto por erro do Itabaiana ou por qualquer outra coisa, o Náutico não puxava contra-ataques. O Náutico não conseguia acionar Hélio e Vinícius de forma rápida para que eles conseguissem correr com a bola, para que eles conseguissem puxar o campo para chegar num 1 contra 1, para pegar uma transição defensiva do Itabaiana feita de maneira atabalhoada. O Náutico não conseguia fazer isso. Então, cadê a outra parte do reagir? O Náutico, na verdade, era um bando em campo, que tinha 5 pessoas na defesa, tinha um buraco entre esses zagueiros e seus volantes, e tinha outro buraco entre os seus volantes e seu atacante, sua linha de ataque. O Náutico jogou com 2 meio-campistas praticamente o primeiro tempo todo, deixou muito espaço ali. Patrick Alan, ele virava ali como se fosse um papel de um centroavante, se você for pensar assim só no posicionamento, e ele não pressionava nem o zagueiro, nem o volante, ele tentava ali fechar a linha de passe, e ele não conseguia fazer isso. Os 2 caras que eram mais rápidos do Náutico, eles não pressionavam também. Então, cadê a reação do Náutico? Se o Náutico não reage quando o Itabaiana tem a bola, se o Náutico não reage quando ele tem a bola, o Náutico não jogou reativo. O Náutico simplesmente jogou mal. E aí eu acho que ir para esse caminho de que, porra, o problema do Náutico é ser reativo. É ser muito bonzinho com o Marquinhos Santos, porque talvez queira dizer que se for para positivo pode melhorar. E eu começo a achar que não. Eu começo a achar, começo foda, né? Porque depois desse primeiro semestre aí horrível de Marquinhos, seria muito bonzinho para ele falar que começa. Assim, achar que é só falta de treino mesmo, é só falta de estrutura de jogo, é só falta de treinador. Porque o Náutico não consegue executar a proposta de jogo de uma maneira correta. E aí independe se é reativo, não consegue, propositivo, não consegue. Porque quando o Náutico joga propositivo, o que a gente diz? Que o Náutico tem dificuldade na criação, que o Náutico é arame liso, que o Náutico não chega no último terço. Porra, então é a mesma coisa. Jogar reativo, jogar propositivo, tanto faz, são a mesma dificuldade. O que muda é o sentimento do torcedor de, pô, pelo menos eu estava com a bola lá na frente. O que é que o Náutico fez no segundo tempo com a bola? Pô, para mim, nada, velho. O Náutico teve uma chance ali de gol com o Igor Fernandes, que também aconteceu no primeiro tempo. Porque o Náutico é simplesmente ruim. É um time mal treinado, é um time ruim, e aí não adianta, meu amigo, jogar sendo propositivo, jogar sendo reativo. Pode jogar da puta que pariu que ele colocar para jogar, e ele não vai conseguir jogar bola, porque é um time ruim. E aí eu não falo nem ruim de peças, eu falo ruim de forma que é organizado. E aí você ainda vê ele querendo atrapalhar, assim,
Marquinhos Santos deixar Ryan em campo é um absurdo, assim, completo. O que é que o Marquinhos Santos quis fazer trocando 2 laterais no final do jogo? Então, assim, para mim, é um time sem ideia, é um time que pode jogar aí da forma que for, que provavelmente só vai conseguir piorar, porque da mesma forma que você fala, como é que o Náutico, com 5 jogadores na linha de defesa, toma um gol daquele? Aí eu pergunto, e se fosse com 4? Talvez não fosse pior, não? Porque o Náutico defende mal, talvez é o mérito do Náutico, talvez o Náutico não se defenda tão mal assim, porque joga com muita gente na linha de defesa. Então, esse jogo me deixou assim, extremamente preocupado pro fim aí da competição, pro que vai rolar, porque você chegar depois de um mês e ver isso, e ver esse trabalho aí contra um time bem mediano para ruim aí do Itabaiana, é uma frustração aí muito grande e, velho, eu não sei se consegue melhorar sem nenhuma troca. Simplesmente não sei. Eu acho que não. Esse vai ser um dos principais temas, evidentemente, aqui da nossa live, né? Porque não tem como a gente não falar a respeito de Marquinhos Santos, vai ser um dos temas aqui, mas eu quero chamar Chapo agora, porque acho que é impressionante, né? Assim, o Náutico ele cria o cenário da própria tragédia, né? Assim, o tempo para o treino, trouxe uma contratação, traz uma perspectiva, quem sabe, de uma melhora e tudo mais, e consegue tomar uma virada de um time bem limitado também, que, porra, ele ganhou do Náutico, mas é um time que continua bem limitado, que vai brigar para não cair. Então, assim, é difícil, né? Você começa um campeonato já desanimado. Assim, veja só, disse, energia do acesso é vitória, velho. Então a energia tá zero, velho. Eu queria tirar uma dúvida com os meus amigos. Ontem não, o pré-jogo foi quinta, né? Eu tava muito receoso com esse negócio de mudar o 4-3-3. Mudar não, que eu já vem jogando sem estar no 4-3-3 há muito tempo. Mas me parece que num jogo como o de hoje, por exemplo, para ter um desafogo ali, e você tendo Vinícius e Hélio Mota, que são os 2 jogadores rápidos, seria mais inteligente usar um Mezenga, que é um jogador que preocuparia a defesa do Itabaiana, que é um jogador que segura 2 marcadores. Não podia jogar, Chato. Por quê? O Mezenga foi embora, pô. Quê? E tu tá vendo o Mezenga, por acaso, do Náutico em 2020? Não, veja só. Não, tudo bem, veja só. Diga, Mezenga, por pior que esteja a fase, é um jogador que leva uma preocupação para uns 2 zagueiros do Itabaiana ali. 2025 não é nenhum lance, viu? Em nenhum lance. Bem, não, tá, mas a gente recupera um centroavante. Centroavante é empurrar uma bola para dentro. Quando ele empurrar uma para dentro... Deixa eu te dar uma informação. Dessa parada que teve, eu peguei informação lá da turma do Náutico lá, que ele foi o pior jogador durante essa época de treino, assim. Tá, mas veja, centroavante e goleiro é confiança. Ele pode estar mal. Se ele empurrar uma para dentro, ele recupera a confiança. Eu acho que era um jogo para você colocar um jogador desse para dar uma balançada na defesa adversária e ter pontas para você levar a bola para o ataque. Eu senti o Náutico muito preso no meio, jogando com o Patrick Alão o tempo todo. E aí ficava muito lento, muito... tanto que você não via... Vinícius não fez nada no jogo, ficou perdido. Se ele tivesse na ponta, talvez fazendo aquele velho Vinícius de levar para a ponta, ganhar na velocidade e tentar jogar para dentro da área para um Mezenga desviar e entrar, talvez fosse uma chance do Náutico ganhar o jogo. Eu acho que... eu entendo que é chato. Eu fui o que mais reclamou de só existe 4-3-3. Na época de Hélio dos Anjos eu falava isso, só existe 4-3-3. Mas hoje eu não acho que Marquinhos Santos seja o cara capacitado para reinventar o futebol. Ele não tem... O futebol hoje é 4-3-3. O mundo está mudando. Quando o Guardiola mudar, quando não sei quem mudar, quando Abel Ferreira, todo mundo, todos os treinadores de tops tiverem mudado, aí Marquinhos Santos olha e aprende. Hoje, velho, ele vai mudar isso aí. Ele não tem capacidade para isso, não. O Náutico hoje estava todo embananado pelo meio, pô. Vinícius batendo cabeça com o Luiz Paulo. Foi muito esquisito, assim. Eu prefiro que o Náutico volte ao padrão. Sabe quando você volta para o padrão? Qual é o básico? O básico é o quê? Ponta para correr, né? Bota o ponta para correr. Não invente não, Marquinhos.
Não é para ponta correr e ficar um centroavante na área cabeceando pro gol, um grandalhão estabanado. Pronto, faça isso. Faça o básico, não invente não, você não sabe. Então, eu sinto que houve esse problema, assim. Eu tô vendo nos comentários, tem dois, assim, João Lucas tá desde que Muriel chegou, João Lucas odeia Muriel, e tem mais outro reclamando de Muriel também. Eu acho que eles estão confundindo o irmão, né? Eles estão reclamando, estão achando que é Alisson. Talvez Alisson tivesse pego o segundo gol. Esse primeiro aí do voleio, eu acho que ele não pegava, não. O segundo gol, só se Não for sei, Alisson nas costas do Muriel, né? Não sei, talvez ele pegasse. Olha assim, aquele arco daquela bola, Chapo. Pelo amor de Deus, Chapo. Tu conhece goleiro, pô. O goleiro tem 5 metros de altura, com envergadura do homem elástico. A gente sabe que a bola foi indefensável, pô. Não tem Essa como. aí foi falha. O gol do Náutico é falha. Essa daí eu tô discutindo. O segundo gol, pelo amor de Deus, pô. Não tem como defender. Não, mas vamos seguir. É aquele gol chato, porque você vê a bola fazendo arco e entrando devagar. Então é chato ver esse tipo de lance. É inalcançável aquilo ali, é difícil demais. Mas vamos lá. Voltando ao assunto, eu acho que é isso que me irrita um pouco nesses treinadores que o Náutico traz. Assim. E aí um Roberto Cavalo é mais pragmático numa situação dessa. Roberto Cavalo faz o básico, porque ele não tem muita prancheta, ele só bota o time para correr e chutar pro gol. Pô. Então, eu acho que o Náutico precisa de um treinador sim hoje. Se Marquinhos Santos quer... não, o 4-3-3 está ultrapassado, vamos remontar o futebol agora num 3-4, não sei o quê. Ele não é o cara capacitado para isso. Ele acha que é, porque ele viu uns vídeos, fez uns cursos, mas ele não é. Eu sinto que hoje, se o Náutico tivesse com 2 pontas e centroavante, o Náutico tinha dado 2 chegadinhas no gol, pelo menos. 2 chegadinhas, assim, um cruzamento, um desvio de Mezenga, um rebote. Mas nem o Náutico hoje, meu Deus do céu, velho. Caralho. O gol do Náutico foi um bambo, né? Não, o gol foi bem bambo mesmo, velho. O gol foi uma colaboração do nosso conselheiro Jefferson. Velho, quase um mês para treinamento. O time ele volta ainda mais desorganizado. Você tem uma formação com 3 zagueiros. Você faz uma linha de defesa para além dos 3 zagueiros quando o time está sem a bola. Aí faz uma vantagem, tá 1-0. Quando começa o segundo tempo, o Náutico tem a capacidade de tomar uma bola nas costas, velho. O Náutico tomou uma bola nas costas e não foi num contra-ataque não, porra, do Itabaiana, não. O Náutico tomou uma bola nas costas de um lance de jogo normal. E do jeito que veio, assim, a defesa totalmente dispersa, mal posicionada. E foi como o João estava dizendo, assim, o Náutico ele não tinha... O Náutico parecia que, assim... teve um comentário aqui que foi muito bom. Foi um dos comentários aqui que eu li no começo. Deixa eu pegar ele aqui novamente. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver... Pô, foi muito bom o comentário, velho. Aqui, comentário do Paulo Lima. O Náutico foi pro jogo sem saber o que queria. Queria ganhar, não tinha convicção. Queria o empate, talvez. Time sem intenção, sem saber o que queria. O técnico perdido. O Náutico ele entrou em jogo porque a gente não sabia o que é que ele queria. Não sabia o que é que o time queria. No primeiro tempo, o Itabaiana não fez tanta coisa, mas encontrou espaço num time que estava formado com uma linha de defesa com 3 zagueiros. E o Náutico ele não tinha nenhum tipo de formato reativo no jogo, não. Nenhum. Era realmente bagunçado. Era um time todo atabalhoado. E perdeu uma partida para um Itabaiana que é completamente limitado. Ganhou, mas é limitado. Então, assim, eu falei essa semana que eu não ia ficar fazendo mais dura a cobrança em relação ao elenco, porque o elenco do Náutico, de novo eu digo, o elenco do Náutico não é o elenco de estrelas e é o elenco de ponta da Série C. Mas também não é o pior elenco da competição. Não é. O Náutico não é o pior elenco da competição. É o elenco que, na minha visão, tendo quem saiba trabalhar, é um elenco que vai competir para estar lá no G8 e quem sabe, a depender, brigar realmente pelo acesso. Então, para mim, o direcionamento de cobrança vai todo para Marquinhos Santos. Porque o time ele passar um mês, voltar jogando futebol ainda pior e sem todas as deficiências nos setores, porra, Ryan ser titular já é um problema. Que ali era para você ter João Maestro, sei lá que danado é. E você ainda colocar Ryan já é um erro, pô, já é um absurdo. Eu vi Atos colocando na tuitada no intervalo que, assim, eram os 3 zagueiros, mas que não estava fazendo diferença alguma. E só depois que o Náutico tomou um empate que ele tirou um zagueiro e colocou o Marco Antônio. Então, assim, é uma sucessão de coisas que vai fazendo com que a minha paciência com o Marquinhos Santos ela já acabe nessa primeira rodada, porque eu ainda
aliviei um pouco em relação à crítica, porque eu entendia que o Náutico ele tinha problemas seríssimos de elenco no começo do ano. O Náutico tinha problemas seríssimos, goleiro, zagueiro, precisava de mais peça para ataque. O Náutico fez contratações de jogadores que não são nem o melhor, nem o pior, mas que, na minha visão, eles tornam o time, sim, competitivo. E se o time é competitivo, ele precisa de um técnico que o faça ser competitivo. Então, se contra o Itabaiana, uma equipe que, em tese, vai lutar para não cair, o Náutico ele consegue ter um futebol completamente perdido, bagunçado, toma uma virada da forma que virou, da forma que tomou, não dá, velho. Na Série C eu penso diferente, viu? Eu penso que o Náutico tem que ter um treinador que não invente muito. Eu já falo isso há um bom tempo já. Não, mas olha, eu não discordo de você, não. Acho que a gente pensa igual, Chapa. A gente não quer que invente, não. A gente quer que mostre o que é que o time quer. O que é que ele quer? Eu tô jogando no 4-3-3 faz 5 anos, 6 anos. E Marquinhos Santos é o cara que vai mudar isso. Mas jogou assim também esse ano, Chapa. 4-1 contra o CSA, 4-3-3. Então, é 4-3-3. Então, é esse o ponto. Se a gente fica colocando de tipo, é um cara que se ele jogar no 4-3-3, porque é o simples, só que ele não consegue fazer. Não, mas não consegue fazer o simples, o complexo, o médio, ele não consegue fazer. O que eu tô falando, principalmente nesse ponto, é que ele tá fazendo mudanças no futebol mundial. Um jogo joga no 4-3-3, um jogo joga no 3-4-3, um jogo joga no 3-5-2, aí bota 2 zagueiros, agora bota 3 volantes. Num time de Série C. Série C é você botar o time. É isso, pá! E o ano todinho, sim. Não tem muita conversa, não. É o ano todinho. Não tem, os jogadores não têm capacidade cognitiva para entender muita invenção, não. É o base lateral, correr e cruzar. Corre e cruza. Ele não sabe mais que isso, não. Não, porque não sei. Ei, na Série C, os caras não têm capacidade intelectual para fazer isso. Infelizmente. Então, ficar inventando. Esse jogo a gente vai fazer diferente. Aí pega a prancheta. Os caras, quando ele mostra aquela prancheta, os jogadores, eles não vê nada. Ele vê, o que esse doido tá falando aí? Ele pega a prancheta cheia de time de botão, aí fica. Não, aqui você vai fazer a transição aqui, não sei o quê. Aí João Carlinhos fala assim: o quê? Eu vou dar um bombom para frente quando a bola vier. Pronto. Muda nada, pô. Eu acho que Marquinhos Santos, não, inclusive, isso é uma prática comum desses treinadores de pranchetinha aí. Eles acham que estão na Premier League, que vão dar uma orientação e o jogador vai ter capacidade intelectual de entender. Não vão. São limitadíssimos. Tem várias pessoas falando que Marquinhos caiu. Isso procede? Até agora nada oficial, não. Estão comentando, mas nada oficial. Tem o áudio dele aí, vocês querem ouvir? Da coletiva? Bota aí. Não. Veja, antes dele falar, se ele não caiu, ele tem que cair, tá? Assim, o trabalho dele é ruim, e eu falo isso aqui há 4 meses. Por mim, teria demitido contra o Retrô, não demitiu. Até houve um acerto na situação do jogo do Vitória e tudo mais, mas a sequência do trabalho é tudo muito ruim. É um time mal treinado. Não adianta, veja, vocês podem falar de todas as formações possíveis, mas se o treinador não sabe aplicar em campo, o Náutico pode jogar com uma linha de 8 que vai tomar 3 gols no jogo, 2 gols no jogo. Pode jogar com 8 atacantes que não vai fazer nenhum gol, porque é mal treinado, o time não sabe jogar. E aí, se o Náutico quiser salvar a energia do acesso à campanha, que não é uma campanha ruim, é uma campanha boa, demite Marquinhos hoje ou amanhã. Se não quiser, aí eu vou dar o spoiler do que vai ser a semana. Marquinhos diz que o time jogou bem. Eu até ouvi uma parte da coletiva que ele falou que o Náutico estava controlando o jogo para conquistar a vitória. O Náutico não controlou o jogo em 1 minuto sequer. O Itabaiana foi melhor que o Náutico durante os 90 minutos. Não houve. O Náutico fez um gol, teve uma chance com o Auremi e outra quase com o Vinícius. Pronto, foi o momento ali que teve de controle. O resto do Náutico não teve Clauber, de domínio. Desculpa te interromper. O Itabaiana foi melhor que o Náutico o tempo todo. E isso aqui não significa que o Itabaiana jogou bem. O Itabaiana foi horrível, mas foi melhor que o Náutico. Foi melhor. E aí, veja, o spoiler da semana. Não demite. Marquinhos vai falar que foi uma infelicidade, que mudamos a formação, que estávamos jogando como... enfim, que o time jogou para vencer, mas não conseguiu o resultado. Vai falar que falou, né, inclusive, que o Náutico não vence há 26 anos uma estreia, agora são 27, né, em estreia de Série C, que tem a digital de Marquinhos Santos. O Náutico não ganha do Botafogo da Paraíba
a energia do acesso, aí se acaba de vez, porque é o primeiro jogo em casa, não ganhar o jogo. Se empatar, vai estar no lucro. E aí Marquinhos Santos vai ser demitido. Sabe por quê? Porque o departamento de futebol não entende futebol. Como é que você acompanha 4 meses de trabalho e não consegue enxergar que o trabalho é ruim? Vendo jogo e treino todo dia. Você tem mais 20 dias de treinamento, 2 jogos de treino e não consegue identificar que o trabalho é ruim. Porque o departamento de futebol é pior do que o treinador, que não consegue ver o básico. Não consegue ver o básico. Vocês acham que algum diretor de futebol está conseguindo enxergar que o trabalho de Marquinhos Santos é ruim? Não está conseguindo não, pô. Se não for as pessoas de fora para avisar para o presidente que o trabalho é ruim, que o presidente também não está entendendo nada de bola, se não for as pessoas de fora para avisar para ele, ele não demite. Então, velho, assim, estamos na mão de pessoas que consigam pressionar o presidente a tirar. Porque se depender do departamento de futebol, o fraco departamento de futebol do Náutico não demite, porque eles acham que o trabalho é bom e o trabalho não é. É só você enxergar o jogo. João trouxe a análise aqui da partida. A gente falando há meses, o Náutico não jogou bem contra o Petrolina, não jogou bem contra o Decisão, não jogou bem contra o Retrô 2 vezes. Não tem 10 partidas ruins e 3 boas. Não jogou bem contra o Itabaiana. Porra, então assim, não dá pra gente ficar mais uma vez ao acaso. Pô. Derruba logo, demite, porque não vai ter futuro. Se quiser, vamos pensar na classificação da Copa do Brasil, então você só quer dinheiro, porque título não vai conseguir. Aí pode ser que a retranca de Marquinhos funcione contra o São Paulo. Mas o foco do Náutico não é Copa do Brasil, é Série C. Tem que subir. E com o Marquinhos não vai subir. Não vai subir. Se não derrubar agora, vai derrubar sábado e vai perder 2 rodadas e mais uma semana. É muito claro, velho, quantas vezes a gente antecipou uma demissão de treinador aqui sem informação nenhuma. Não tem nenhuma informação se vai demitir, se não vai. Mas é muito óbvio que esse trabalho de Marquinhos não tem futuro. Ele vai cair, ele é para ter caído contra o Retrô. Não caiu. Vai cair sábado porque não vai ganhar do Botafogo. Esse time do Náutico não ganha do Botafogo. Ele vai ficar travado na marcação do Botafogo. Se for 0-0, vai ser lucro. Porque é um time que não consegue atacar. Quando o Botafogo contra-atacar, vai ser um Deus nos acuda. Porque hoje ele tirou o Felipe. Felipe falha no primeiro gol, mas Ryan falha junto e Ryan ainda falha no segundo. E ele deixa Ryan, porque ele não gosta de jogador da base. Hoje ele botou Caion e Cauã Maranhão nem ficaram no banco, né? Nem sei porquê. Mas assim, aí a substituição, depois ele troca 2 laterais na reta final do jogo. Perdido um trabalho ruim com 20 dias e o Náutico perdeu 20 dias de intertemporada. Assim, perdeu a pré-temporada, tudo bem, perdeu o Campeonato Pernambucano, beleza. O Náutico podia mudar o circuito ali, podia mudar a chave. Não mudou, perdeu 20 dias e o próximo treinador que chegar vai pegar uma bomba, porque vai pegar jogo em cima de jogo, uma semana de treinamento e vai ter que fazer milagre. E capaz de conseguir, porque é muito difícil que alguém consiga fazer pior do que Marquinhos fez com tanto tempo de trabalho. E treinador adora isso, né? Gosta de tempo de trabalho, gosta disso, não sei o quê, para chegar na estreia, para dizer, não, porque as coisas não funcionaram como a gente tinha treinado. Quando funcionou, porra? Quando funcionou? O time fez uma linha de 5 contra o Itabaiana e não defendeu bem. João falou, o Náutico não foi reativo, não. O Náutico não conseguiu nem se defender bem, quanto mais reagir. O Náutico, com 33 minutos, o primeiro chute de gol, a primeira finalização a gol do Náutico, saiu gol. Depois um chute de Aurimi para fora e só. No primeiro tempo foi só isso que o Náutico criou contra o Itabaiana. Eu vi o jogo ontem do Botafogo e Botafogo da Paraíba e Confiança, e o Botafogo jogou reativo. Jogou mais na defesa e contra-atacou. Finalizou 4, 5 vezes no primeiro tempo, fez um gol. Só é na base do contra-ataque. Jogar reativo não é errado, não é feio, não. Feio é você não conseguir fazer isso de forma eficiente. E o Náutico não vem fazendo. O Botafogo chega no segundo tempo, mais 2 contra-ataques, 3-0 no Confiança. Confiança jogou bem, mas o Botafogo, dentro da sua proposta, jogou bem também. O Náutico, com 1-0 no intervalo, estava vencendo e não estava bem na sua proposta. Isso é treinador, velho. Isso é treinador. O elenco é ruim. Bota o elenco do Itabaiana do Náutico. Vocês acham que ia ser quanto o jogo hoje? Alguém quer trocar pelo elenco do Itabaiana? Óbvio que não quer, pô. Cláudio, eu fiz uma pergunta essa semana, quando a gente fez uma análise de elenco e tudo mais, eu acho que eu perguntei para João Matheus. Eu disse assim, João, veja esse elenco aí com o Marquinhos Santos, o que é que você acha? A gente falando de perspectiva, eu disse, tá. E com o Hélio? O que é que tu acha desse elenco do Náutico? Que ele briga, tudo? Velho, qualquer um, eu desafio um torcedor do Náutico aqui, que tá dizendo que o elenco tudo é muito ruim e tudo mais, eu desafio um torcedor do Náutico para que me diga se, sem Marquinhos, com Hélio dos Anjos no lugar de Marquinhos Santos, você não acredita que esse elenco vai brigar por uma classificação? Briga. Eu digo aqui com tranquilidade que briga por uma classificação. E quando a gente fala isso com tanta convicção, como eu tô dizendo agora, é porque a situação tá muito séria, velho. Tá muito séria. Qual é o jogador que tá jogando melhor com o Marquinhos? Assim? Qual é o jogador que Marquinhos reinventou? Quem é que rende a mais? Ele piorou o Vinícius hoje. Ele piorou o Vinícius. Ele piorou o Vinícius. O Henderson jogava mais bola.
Assim, tá piorando todo mundo. E aí, Cláudio, o que tu falou do negócio reativo, o jogo do Botafogo da Paraíba é um ótimo exemplo. Porque o Botafogo, ali sim era contra-ataque. O Botafogo, ele pegava a bola, assim que ele roubava, ele tentava encontrar uma forma de atacar. O Náutico parecia que era jogo de botão, pô. O Náutico roubava a bola e falava, galera, se prepara aí, tá? Agora eu vou. Se preparou? Beleza. Então eu vou na minha lentidão aqui, eu vou conseguir achar alguma coisa. E mesmo assim, saiu o gol do Náutico quando o Patrick Alain conseguiu encontrar um passe bom para Luiz Paulo. Mesmo assim, conseguiu fazer um gol. Só que o Náutico nem assim conseguia jogar. Então, é muito claro que é treinador. Espero que hoje mesmo caia, porque não tem a menor condição de continuar. Por favor, Atos. O quê? Eu não tenho questionamentos para lhe fazer. Eu acho que você, nesse momento, precisa se pronunciar. Aqui o Santos não dá mais. É isso. O time joga com 5 jogadores de linha na zaga, com 2 só no meio campo. Eu vi muita gente falando mal de Auremi, de o Anderson, jogando mal. A Auremi jogou muito mal, mas eu acho que não é o principal foco agora. Se você pega aí dois volantes aí, Toni Kroos e Casemiro, e botar para jogar sozinho no meio campo, eles vão jogar mal, pô. Se você pegar Mauro Silva e Mazinho em 94, botar para jogar aí sozinho no meio campo, eles vão jogar mal. Esse negócio de 3 zagueiros, não adianta demonizar 3 zagueiros, como também não adianta demonizar 4-3-3, porque formação é só um ponto de saída. A gente tem que ver como é que o time vai se comportar em campo, como vai ser distribuído esse jogador. Meu amigo, dá para jogar com 4-3-3 com um atacante só, pô. No papel é 4-3-3. Na prática, os jogadores que jogam pelo lado estão compondo o meio campo. Então, a gente tem que ver como é que é a distribuição desse time em campo e como o time se comporta em campo. O Náutico hoje jogou, em tese, com 3 zagueiros, o que remete a um 3-5-2. Em nenhum momento foi 3-5-2. O Náutico se defendia no 5-2-3. Patrick Alain avançava, entrava entre Vinícius e Hélio Borges para poder fazer uma primeira linha de marcação, deixava esses 2 volantes, o Anderson e o Auremi, isolados no meio campo e fazia uma linha de 5. Mas é uma linha de 5 bem ruim, tá? Estática, tá? Sem variação, muito atabalhoada, errando demais, fazendo um zagueiro que estava virando a nossa referência como o Felipe errar muito, errar bote, errar saída de jogo, errar posicionamento, errar absolutamente tudo. E como o Náutico se portou, principalmente no primeiro tempo, na defesa, na maior parte do primeiro tempo, essa foi a formação do Náutico. Porque se o Marquinhos Santos pensou assim, eu não sei se ele pensou, tá? Mas se ele pensou que com a bola você ia avançar os laterais para poder compor esse meio campo, para poder sair e virar um 3-5-2 ou um 3-4-3, isso nunca aconteceu. A jogada do gol foi Luiz Paulo lá fazendo cruzamento lá na linha de fundo, mas foi uma jogada completamente isolada. Luiz Paulo dá um estirão naquele momento. Se você for olhar, o Marcosito do outro lado, ele está lá compondo a sua linha defensiva ainda. Então foi uma jogada onde mesmo que o Náutico jogasse sem os 3 zagueiros, Luiz Paulo por vezes ia fazer aquela jogada. Uma jogada isolada no jogo todo. Então como é que você acha que esse time vai ser competitivo, onde você deixa uma linha de 5 e deixa só 2 meio-campistas ali para poder combater nesse meio campo? Então, facilmente, o Náutico ele perdia o domínio do jogo. Tá? A saída de bola do time do Confiança era facilmente, eles conseguiam chegar nessa última linha do Náutico. Por quê? Porque a primeira linha, uma hora você vai passar. Você tem ali Hélio Borges, Vinícius e Patrick dando combate. Pô, é óbvio que uma hora vai passar. A segunda linha é muito frágil, tá? Com o Auremi e com o Anderson. Então, o Confiança conseguia chegar dentro dessa última linha do Náutico. O lance do gol do Náutico, assim, é para poder dar uma rasteira em quem acha que dá para cegar para tudo que está acontecendo e se apegar só ao resultado. Porque resultado, gente, a gente dá importância ao resultado. Eu dei até terminando o primeiro tempo.
mas fazendo todo tipo de registro que o que o Náutico fez no primeiro não é sustentável. Teve até uma pessoa, eu coloquei no Twitter, eu fiz muita crítica ao Náutico assim que acabou o primeiro tempo, mesmo vencendo. E teve um torcedor do Náutico que botou assim: a gente tem que desacreditar que o Náutico vai jogar bem. Série C é isso mesmo. Essa era uma opinião com quem estava querendo dizer, olha, jogar bonito não vai. Vamos se apegar ao resultado? Não dava para fazer isso depois do primeiro tempo de hoje. Porque não é questão de cobrar jogar bem ou jogar bonito. Não se trata disso. Para o primeiro tempo de hoje, não se tratava disso, gente. O que está se cobrando, na verdade, é um passo antes de jogar bem, de render, de jogar bonito. É um passo bem antes, na verdade. É de jogar fazendo algum sentido. Porque se for botar 11 jogadores em campo, aí você faz um pega na rua, coloca 11 pessoas, 11 peladeiros para jogar, que vai dar no mesmo. O que o Náutico fez no primeiro tempo não fazia nenhum sentido. E aí eu vou pegar o gancho de Chapo, que falou para jogar simples, puxar para o 4-3-3. Em partes eu vou até concordar com o Chapo. Mas o Marquinhos Santos, ele está até deixando a imagem dos 3 zagueiros muito, muito ruim com o torcedor do Náutico. O torcedor do Náutico ele vai sair desses jogos achando que 3 zagueiros é péssimo. Gente, Marquinhos Santos jogou no 5-2-3, porra. Eu não lembro de ver nenhum time jogando nessa formação. Sem isso, essa formação existe. Sem isso, essa formação existe. O campo aceita tudo, né? Porque hoje eu me deparei com um time jogando com 5-2-3. Agora, era um 5-2-3 assim. Muito sólido. E sólido no termo ruim da palavra. A linha de 5 lá travada, meu amigo. Marcos Ítalo não dava 3 passos para frente para dizer, vamos aqui engrossar a segunda linha e fazer uma linha de 4. Jamais. Jamais. Agora, contra o Itabaiana, que não vai ser um time muito criativo. Você faz isso contra o Vitória em Série A. Você faz isso contra o Sport. Você faz isso contra um Bahia jogando na Fonte Nova. Por quê? Porque são times que têm uma capacidade em qualidade de criar muito. E você vai congestionar a sua defesa para poder tentar cessar um pouco dessa criação que vai vir de forma demasiada para cima de você. Agora, com o Itabaiana, que é um jogo mais simples, que é um jogo que ele só está procurando deixar a bola no teu campo de defesa, não vai dar certo. Ainda mais quando você erra em condições tão básicas, como eu estava citando, Felipe, que errou muito no primeiro tempo. Você não consegue nem sair jogando. Você não consegue dar um chutão de forma ordenada para frente. Então, depois de ter passado 30 dias trabalhando dessa forma, e a gente chamou atenção. A gente chamou atenção. É só ver os programas aí que a gente falou há 10 dias atrás, há 15 dias atrás, há 20 dias atrás. Falou essa semana. Esse negócio de Marquinhos Santos estar trabalhando com esses 3 zagueiros e com Ryan não faz sentido. Quando a gente falava isso, era mais o seguinte, veja, se você está jogando com 3 zagueiros, pelo menos os 3 zagueiros têm que ser ok. Não adianta você jogar com 3 zagueiros sendo um deles Ryan. Para mim, parava aí. O que foi colocado em campo foi muito pior do que isso, tá? Mas eu já parava num ponto antes. Eu tenho 3 zagueiros e um deles é Ryan, por quê? Por quê? Eu não posso tomar a decisão de optar por botar um jogador tão ruim em campo como o Ryan. E pior, quando boto o Ryan, eu tenho que jogar Felipe para jogar mais para a direita e eu estou sacrificando mais ainda o jogador. O Felipe vinha bem jogando só com 2 zagueiros. É o perde-perde. Ou você coloca um outro zagueiro, tinha um Mastro no banco, ou você coloca um volante. Tem o Igor Pereira no banco também, que você pode até utilizar ele numa posição mais recuada, fazendo o papel de 3 zagueiros. Então, existe 1 milhão de alternativas seguindo a linha de raciocínio do treinador. Eu não quero aqui dizer o que o treinador tem que fazer. Dizer assim, do nada, Marquinhos Santos, vá para o 4-3-3, ou senão você não vai treinar mais o Náutico. Porque é o treinador que escolhe a forma que vai jogar. Agora, dentro do que ele se propõe a fazer, mesmo assim, tem alternativas melhores do que as que o Marquinhos Santos opta.
Foi difícil ver o jogo de hoje. Primeiro tempo, assim. O segundo tempo, esquece que o segundo tempo, depois que o Náutico toma uma virada, é uma virada muito justa, tá? Muito justa, velho. O time do Itabaiana é um time muito limitado, é um time fraco, mas quando ele enfrentou um time que está desempenhando tão mal como o Náutico, ele mereceu a vitória. É muito, assim, é ser muito esperançoso de achar que o Náutico ia jogar mal nesse primeiro tempo, ia repetir no segundo, ia sair com a vitória, com 3 pontos. Seria muito bonito, né? Isso ia dar um conforto para muita gente, né? Porque o Náutico ia conseguir os 3 pontos. Muita gente ia cair na retórica de isso mesmo. É só jogar feio e ganhar que tá tudo certo. Mas o futebol, meu amigo, ele pode até não ser justo sempre. Mas por muitas vezes ele é justo. Foi uma vitória, assim, justíssima do time do Itabaiana. E só para concluir, Cláudio, e eu acho que o Marquinhos Santos, apesar do trabalho do ano todo dele ser muito contestado, ele não vinha para esse jogo com a possibilidade de entrar em caminho de demissão. Mas, cara, ele conseguiu tirar um trabalho tão ruim, velho. Ele foi tão visível que a única solução que tem agora é botar ele para fora, velho. Foi um trabalho porco. Depois de passar um mês treinando. Não, você passar um mês treinando e entregar isso aí é negócio para assim, mesmo que houvesse alguém sem convicção na demissão, o cara fala, realmente não dá. Não, e posso dizer, Chapo, um mês, não é só ele, não. vocês estão sendo bons, não são 6 meses. São 6 meses de trabalho. E veja, eu ainda dava o desconto porque você tinha problemas no elenco. Problemas provocados pela gestão de futebol. E aí, quem responde por isso é Eduardo Granja. Aí agora, quem responde é Marquinhos Santos. No final das contas, 2 trabalhos ruins, era para cair os 2. Era para cair seu Eduardo Granja e era para cair Marquinhos Santos. Só que Eduardo Granja... Eu não falo mais Eduardo Granja, não. Granja vai morrer abraçado com o Becker. Porque Becker tem plena confiança em Eduardo Granja. Plena confiança em Eduardo Granja. E aí, meu amigo... Confiança é uma palavra muito... É uma palavra que é mal utilizada nesse caso aí, tá? Assim, eu posso estar errado, mas pelo que a gente acompanha de fora... Acho que é política. Parece mais... Não, eu acho que parece mais medo do que algum tipo de confiança. É medo porque Granja tem os nomes nas costas dele, pô. Aí vai mexer nele? Se mexer nele, vem os grandes pra cima. Eu tava apurando aqui algumas informações. Não, tudo bem. Só um minutinho, Cláudio. Aí entra naquele discurso que a gente utiliza aqui. Entra no discurso. O ano acaba daqui a pouquinho. Se o Náutico não subir, ou se Deus o livre a gente cair, o nome não vai ser de Granja, não vai ser de quem tá por trás, de quem coloca o dinheiro, de nada, não. O nome é o de Becker. É o nome de Bruno Becker que vai estar. Eu quero saber se vocês lembram, se o torcedor que está aqui acompanhando, tem mais de 1.100 dispositivos conectados aqui, se o pessoal lembra da diretoria de futebol de 2022, que caiu com o Náutico para a Série C. O pessoal só lembra de uma coisa, minha gente, Diógenes Braga, o pessoal só lembra do presidente na hora. Então, assim, vale para Becker, uma coisa que a gente já disse aqui, o trabalho de Granja é muito ruim, o trabalho de Marquinhos Santos é muito ruim, se teve tempo, se tem elenco, que não é o melhor elenco, mas está longe de ser o pior, que era para ter um desempenho bem melhor, contra um time absolutamente limitado contra o Itabaiana, então tem que cair os 2. E Cláudio gabaritou aqui, viu? Tem uma semana de cartas marcadas. Uns discursos, aquele clima estranho, Renato, chega o Botafogo da merda e vai cair. E depois lembrem lá no final quantos pontos que ficam faltando. É sempre pouquinho, viu?